Olá, como vai? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Teresa, eu sou especialista em auriculoterapia francesa, mestre em ciências da saúde, e hoje eu estou aqui para falar com vocês a respeito de umas caixinhas de perguntas que eu deixei no meu Instagram, em que eu mostrava uma foto em que eu estava iluminando a orelha de uma paciente, e como eu não estou com a paciente aqui, então vou mostrar, eu fazia a iluminação aqui da orelha do paciente, né, com uma lanterna, e eu perguntei por que eu estava fazendo essa iluminação, né, se eu estava procurando melhorar o foco, porque eu não estava enxergando a orelha e as suas possíveis alterações, ou se eu estava procurando pontos patológicos. Muita gente acertou, né? Meus alunos, né? Ex-alunos, alguns, né? Acertaram, né? E responderam corretamente, né? Que eu estava, na verdade, procurando pontos patológicos. E algumas pessoas erraram, talvez por não serem meus alunos, nunca terem feito um curso de auriculoterapia francesa, então desconheciam essa possibilidade de a gente achar pontos patológicos na orelha através da iluminação. Mas o que acontece, né? O que ocorre? Quando eu ilumino o pavilhão auricular, ao encontrar determinadas regiões, e dentro dessa região eu tenho um ponto patológico, o que acontece é que a foto posterior, depois eu posso colocar aqui para vocês verem as fotos, eu estava com a outra mão, enquanto eu iluminava a orelha do meu paciente, eu estava com uma outra mão, né, aqui no pulso, né? Eu estava aqui com a mão no pulso do paciente e sentindo as alterações que, por acaso, viessem a ocorrer se eu encontrasse algum ponto patológico, né? Essa colocação do dedo, né, do polegar, ou dos dois dedos, ou três dedos, na região do pulso cervical, radial, é o que a gente chama de RAC ou VAS, é a chamada pulsologia francesa. Então, toda vez que eu encontro um ponto patológico, eu tenho uma alteração no pulso. E isso só ocorre quando eu tenho ponto patológico. Se eu não tenho ponto patológico, isso não ocorre. Então, dessa forma, eu consigo rapidamente localizar um ponto, né? Por essa, iluminando a orelha e por essa alteração no pulso, né, na pulsologia, que dá essa resposta aí do VAS, né, sinal autonômico vascular, ou também chamado de RAC, reação arterial circulatória. E depois eu fiz uma outra pergunta, né, coloquei uma outra foto em que eu coloquei um aparelho, né, um aparelho francês, onde eu estava fazendo o que, né? Eu perguntei se eu estava localizando os pontos ou simplesmente eu estava tratando os pontos ou se eu estava fazendo as duas coisas, né? Então, a resposta de que eu estava localizando os pontos estava certa e a resposta de que eu estava tratando o ponto também estava certa. Então, na verdade, a alternativa C era correta, porque eu estava fazendo as duas coisas. No caso daquela publicação, eu estava usando um aparelho francês, o Agiscope, que é o aparelho que eu tenho, que eu trouxe da França, quando eu fui fazer o curso lá. E nós temos um recurso, né, um aparelho nacional excelente, né, que eu uso assim direto nos meus atendimentos, que é o NKL L30 Finder, modelo auriculoterapia francesa. Tem que ser esse aparelho, tá? Ele tem essa caneta vermelha, que é uma caneta localizadora de pontos, e uma caneta em que eu faço também o tratamento. Então, esse aparelho me permite tanto fazer a localização como o tratamento do paciente utilizando as frequências de Nogier. Então, era isso que eu queria esclarecer para vocês com relação àquelas postagens, né? Então, ao iluminar, eu acho pontos patológicos dentro de uma região na orelha, aí eu preciso localizar ele com precisão, aí eu utilizo o localizador de pontos e, posteriormente, localizando esse ponto, eu posso imediatamente, utilizando esse aparelho NKL L30 Finder,
eu consigo já fazer em seguida o tratamento. Então, dentro da auriculoterapia francesa, nós temos todos esses recursos aí para mostrar para vocês. E agora que eu lembrei que eu também coloquei uma foto, né, que eu tinha, que eu coloquei um filtro aqui na testa do paciente. Eu não estou com o filtro aqui nesse momento, mas eu coloquei um filtro aqui na testa do paciente. E para que serve esse filtro? Né? Também algumas pessoas acertaram, outras não. Né? Esse filtro, chamado de filtro polaroide cruzado, é um filtro francês. Ele faz com que a gente padronize ou desencadeie o vaso do nosso paciente, fazendo com que a gente consiga descobrir ou determinar como é que é o pulso desse nosso paciente. Então, nós vamos ter uma identificação precisa de como é o comportamento do pulso desse paciente quando a gente faz a estimulação com o filtro polaroide cruzado aqui na região do INTAM. Ele vai também dar um VAS positivo, sempre dá um VAS positivo, e com isso eu consigo então ter um padrão individual para aquele paciente. E eu faço isso para todos os pacientes. Na verdade, eu começo fazendo isso, né? A primeira coisa que eu faço é fazer a calibração do VAS, a calibração do RAC, para poder, a partir daí, conseguir identificar o ponto patológico e posteriormente fazer o tratamento. Então é isso que eu queria falar com vocês, responder aí as questões que eu fiz no Instagram, e fico aí à disposição para tirar possíveis dúvidas que vocês ainda tenham. Quem quiser se aperfeiçoar, se aprofundar e entender um pouco mais com relação a isso tudo que eu falei, localização de pontos, utilização de aparelhos eletrônicos, utilização do laser com as frequências do OGE, utilização do aparelho da NKL que usa eletricidade também para fazer o tratamento com as frequências do OGE, eu convido vocês a se inscreverem no meu curso. Né? Eu tenho um curso completo que vai desde os fundamentos da auriculoterapia francesa até os conhecimentos mais avançados que tem hoje em dia lá na França, na Europa, onde os grandes auriculoterapeutas franceses utilizam essas técnicas. Então fica esse convite também, quem quiser conhecer a técnica, a metodologia, quem já conhece e quiser aprofundar os seus conhecimentos, fica aí meu convite para participar do meu curso. Qualquer informação é só me passar uma mensagem que eu respondo prontamente. Um grande abraço e até a próxima.